Fala comigo, fanático pelo Vasco. Aqui quem tá falando é o Xande FPV e a gente está no nosso segundo vídeo aqui do canal para trazer para vocês tudo sobre o Vascão, beleza? Então hoje o que a gente vai trazer para vocês? A gente vai explicar o que é SAF, como ela está funcionando no Vasco. Lá no final eu vou trazer para vocês qual é a minha opinião a respeito disso. Se eu tô gostando, se eu não tô gostando, o que eu pensava, o que eu penso hoje. E também eu vou trazer para vocês tudo sobre a manifestação de amanhã. Amanhã vai ter uma manifestação aí do grupo de oposição. Eu vou trazer algumas notícias sobre essa manifestação para vocês, beleza? Mas antes da gente ir pro vídeo, aquele papo meio clichê, né? Mas vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, beleza? E não se esquece de compartilhar com o pessoal e deixar o like. Lá no finalzinho, se você curtiu o vídeo, deixa um like pra gente, pra poder dar uma força e fortalecer o nosso canal, beleza? Então vamos ao que interessa, que é o assunto. Então a gente vai começar com vocês explicando o que é SAF. SAF, a sigla significa Sociedade Anônima do Futebol. Como que isso acontece? Sociedade Anônima do Futebol, tá me dizendo nada. Não, realmente, é muito complicado entender só falando pela sigla, né? Mas eu vou explicar agora pra vocês. O clube, ele não tem só departamento de futebol, ele tem vários tipos de departamento, basquete, remo, vôlei, às vezes o clube tem quadra e diferentes esportes que o clube segue. Então o departamento de futebol geralmente é sempre o mais rico, né? Que é o que mais movimenta a grana. Então o clube resolve vender parte do departamento de futebol, mas para isso acontecer tem que ser de comum acordo com as outras áreas do clube. E isso acaba passando por diferentes tipos de votação e tudo mais, e é onde eu vou chegar lá daqui a pouco, falando a respeito disso aqui dentro desse vídeo, beleza? No Vasco, a 77 Partners, ela decidiu comprar 70% do clube, sendo 700 milhões. Eles vão ao longo do tempo assumindo a dívida que o Vasco tem, que é uma dívida avaliada em torno de 700 milhões, e mais 700 milhões para serem investidos no futebol durante 3 anos. Dentro de todos os clubes que foram vendidos até o momento, essa é a melhor negociação de todas, é a negociação de maior valor, porque tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro, que foram vendidos no departamento de futebol, foi vendido 90% do departamento por 400 milhões. O Vasco está vendo 70 por 700, mas assumiu uma dívida de 700 milhões. A 777 ficou de assumir essa dívida aí para o clube, além de investimentos que ainda não foi exposto de maneira muito clara em toda a nossa estrutura do clube. Eles querem transformar São Januário numa arena, ou não necessariamente transformar na arena, mas revitalizar, tá dentro dessa proposta, melhorias dentro de São Januário. Como eu disse, o Vasco pretende vender 70% para 777 e vão sobrar 30%. Esses 30%, o intuito do clube é tirar 10% e fazer microvendas para o próprio torcedor vascaíno. O torcedor que quiser comprar uma fração do clube, ele vai poder comprar e até atingir a meta desse valor de 10%. Dessa forma, como foi vendido, a empresa que está comprando 70%, ela vai ter total autonomia nas ações do clube, na tomada de decisão referente ao departamento de futebol. Só que para isso acontecer, precisa passar por uma eleição. O Vasco tem um conselho deliberativo e primeiro o conselho deliberativo tem que aprovar a venda do departamento de futebol. Caso o conselho deliberativo aprove a venda do departamento de futebol, vai ser preciso uma nova votação, que é a votação dos sócios do clube. Mas não são sócios torcedores, são sócios proprietários. É um quadro social diferenciado, né? Que é aquele sócio que tem acesso a todo o quadro social do clube. Aí sim, se eles aprovarem, não tem mais lugar nenhum que possa recorrer, a venda vai acontecer nesses moldes que eu expliquei agora anteriormente aqui no vídeo. Só que nem todo mundo está satisfeito. A gente tem um grupo de oposição, todo mundo sabe que o Vasco tem diversos grupos políticos, cada um, todos eles falam que defende o interesse do Vasco, mas na verdade a gente que é vascaíno, ninguém aqui é burro, todo mundo sabe que defende, cada um defende seus próprios interesses, não falando de um grupo político específico, estou falando de todos. Até hoje, eu tenho 26 anos, eu não vi um grupo político que defenda o Vasco. Cada um defende seus interesses próprios. Um com gestão pior que o outro.
essa merda que a gente está passando, como eu falei no vídeo anterior, é reflexo de mais gestões que a gente passou durante todo esse período. E a manifestação vai ocorrer amanhã, 9 horas, lá em São Januário, na fachada histórica. Essa manifestação está sendo liderada pelo Levinciano, que para muitos na eleição passada ele sofreu um golpe aí, né, e onde o Jorge Salgado, atual presidente, entrou, mas não é papo por esse vídeo. E vai ter essa manifestação lá amanhã junto com vários outros grupos políticos. Por exemplo, um que lá durante a votação do empréstimo dos 70 milhões pela 777 ao Vasco, né, que é o 10% do valor que eles têm para aplicar para apoio ao Vasco. Um político, né, dentro do Vasco foi o Roberto Monteiro, que teve total participação contra o SAF no Vasco, inclusive dizendo que não tinha urgência, né, do SAF no Vasco, ou de tratar de alguns assuntos no Vasco. Como é que não tem urgência, né? O Vasco está agonizando aí há 20 anos, 21 anos, 22, e ele vem dizer pra gente que não tem urgência. Então, todos os assuntos do Vasco hoje, no que se diz a possibilidade de melhoria, são urgentes, tá? E essa é aí a minha opinião. Eu estou começando aqui a opinião para vocês já, dizendo o seguinte: aqui pro Xande FPV, quando falaram na possibilidade do SAF entrar no Vasco, eu fui contra. Eu fui contra logo de cara, porque eu pensava no seguinte: pô, o empresário quer vir pra cá é só pra ganhar dinheiro. O Vasco jogando na 4ª divisão, o Vasco vai movimentar grana. Então, pô, não precisa ser vendido, os caras querem só pra poder mamar na teta, vamos dizer assim. E eu comecei a estudar um pouco a respeito desse assunto. Após estudar sobre esse assunto, eu comecei a perceber que não é bem por aí como eu pensava. Também, né, o cara vem aqui para poder conseguir lucro, ninguém vai investir em lugar nenhum porque é bonzinho, isso não existe. Mas a 777, ela é dona do Genoa e é dona de parte do Sevilha. Ela é dona total do Genoa, 99,9% é da empresa que quer comprar o Vasco, e o departamento de futebol do Vasco, 70% dele. E no Sevilha eles são sócios minoritários, não tem tanto direito de participação. Quando eu olhei o Genoa, pô, penúltimo colocado no campeonato italiano, eu falei, pô, não é possível, esses caras vão vir aqui pra quebrar o Vasco de vez, não vai ter jeito e tal. Porque o primeiro impacto foi ver, pô, eles são donos do Genoa, né, então eu tenho que ver se o Genoa tá bem. Quando eu fui olhar, não tava. Mas aí eu fui estudar mais a fundo mais um pouco. E eu pude perceber que o Genoa, no ano passado, ele foi no início dessa temporada que está acontecendo na Itália ainda, o Genoa foi o 3º time que mais investiu. O Genoa estava praticamente falindo. O time tinha dívidas exorbitantes. Eles acabaram com grande parte das dívidas, estão investindo na estrutura do clube e foi o 3º time que mais contratou na Itália. Incompetência foi de quem contratou os jogadores, porque o 3º maior investimento da Itália, o cara ser penúltimo colocado no campeonato italiano, então grana não faltou. Faltou gestão. Gestão dos diretores executivos do clube lá que não contrataram bem. Então já saiu um pouco essa minha visão ruim da empresa que está vindo investir no Vasco. Outro ponto muito importante para eu ter mudado minha opinião é de se suspeitar demais qualquer negociação tratada pelo atual presidente. Essa vergonha aí, que eu tenho até nojo de chamar de presidente, Jorge Salgado, que eu não posso dizer que é o pior presidente da história do Vasco, não dá para dizer na minha opinião, porque ele está no meio do mandato ainda e ele pegou a casa totalmente arrombada, né? Então eu coloco ele na lista dos piores presidentes aí do Vasco e talvez seja mais... esse curto mandato, talvez eu consiga colocar ele nesse momento como o pior. Eu gosto de esperar o mandato acabar para ver se não vem nenhuma surpresa, mas eu acho pouco provável. Então é de suspeitar qualquer negociação tratada pelo Jorge Salgado, mas a gente não aguenta mais, cara. O vascaíno não aguenta mais ver o clube na mão desses grupos políticos. E se você olha nas candidaturas, né, quem pode vir candidato na próxima eleição, é tudo grupo político da mesma laia, de época de Eurico, e não tem como. O vascaíno já saturou, não aguenta mais gestões ruins, e a nossa última esperança é o SAF. É a última esperança. É o que nos resta.
E essa é a minha opinião aí para poder passar para vocês. Espero ter sido claro, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o SAF, tenham entendido como é que está funcionando esse processo dentro do clube. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário, vou ter o prazer de tirar. Se eu não souber, porque eu não sei de tudo, eu vou lá pesquisar, eu vou trazer para vocês. Tenho sugestão de um novo vídeo, de um novo assunto, deixa pra gente no comentário, deixa pra gente aí que a gente vai poder falar com vocês e a gente vai tratar tudo da melhor forma, valeu? Obrigado pela força, obrigado a todo mundo que tá apoiando o canal, um abraço.